Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gabriela Aqui é o Lucas. e nós vamos iniciar a quinta aula aqui, nossa de inglês. Então, bora lá. Bom, vamos começar pela question words. Esse daqui a gente resolveu colocar por conta que tiveram alguns alunos que montaram estruturalmente errada a frase, ou então usaram a question word errada. Então, aqui é mais um overview de tudo e não terão exercícios especificamente de question words, porque a gente entende que todos os exemplos que a gente insere para vocês têm uma question word. A gente só quer que vocês entendam o que cada uma significa, tá bom? Então vamos lá. Começando pelo what. What significa o quê? What is that beside the car? O que é aquilo do lado do carro? What are you saying? O que você está dizendo? What do you do? O que você faz? What time is it? Que horas são? Gente, quando você está num diálogo e você não entende alguma coisa, você não deve olhar para a pessoa e falar, what? Porque isso daí é muito impolite, é um bad behavior. É uma coisa que é como se fosse um comportamento ruim, esse daí. Porque quando você não entende alguma coisa, você pede desculpa em tom interrogativo. No caso seria, sorry? Aí você está pedindo que a pessoa repita o que ela acabou de falar e você não entendeu, tá bom? É só uma dica. Às vezes pode não fazer muito sentido isso para nossa realidade, tipo assim, não falar o que quando eu não entendo, porque normalmente a gente fala, tipo, a gente tenta falar o quê? Mas assim, é uma coisa mais cultural e é uma coisa do costume deles, então não estranhe. Isso aí, vamos seguindo aqui para o which, que significa qual ou quais. Então vamos lá, vamos aos exemplos. Which one is your favorite? Qual é o seu favorito? Which of the English-speaking countries you would like to visit? Ou seja, qual dos países que falam inglês você gostaria de visitar? Which way do I go? Left or right? Para qual lado eu vou? Esquerdo ou direito? Vamos seguindo aqui e nós chegamos no when. Significa quando. When is the party taking place? Ou seja, quando a festa irá começar? When did you travel? Quando você viajou? When does the mail arrive? Quando a correspondência chega? Seguindo aqui, gente, nós vamos para o where e tomem muito cuidado, porque where significa onde e when, quando. Tem muita gente que comete equívocos trocando essas duas palavras. Então prestem atenção no contexto, tá? Vamos aos exemplos. Where is that museum you were telling me about? Ou seja, onde é aquele museu sobre o qual você estava me falando? Where do you want to go? Aonde você quer ir? Onde você gostaria de ir? Where are you going? Onde você está indo? Bom, o próximo aqui é why, que significa por quê. Why are you tired? Desculpa, gente. Why are you tired? Because I've worked a lot. Por que você está cansado? Porque trabalhei bastante. Why is he taking about Charlie like that? Vou pra gente ler errado de novo. Why is he talking about Charlie like that? Por que ele está falando do Charlie daquela maneira? Why are you sad? Por que você está triste? Lembrando, gente, que quando você vai perguntar alguma coisa, tá no começo da frase, você usa why. Quando você vai explicar alguma coisa, o porquê junto, é o because. Então, why are you tired? Because I've worked a lot. Entenderam a diferença? Prestem bastante atenção nisso, tá? Vamos aqui agora no whose, que significa de quem. Whose coat is on the couch? De quem é o casaco que está sobre o sofá? Whose boyfriend is the cutest? De quem é o namorado mais fofo? Whose uncle is in the hospital? O tio de quem está no hospital?
A gente não colocou aqui também, mas tem aquele who, que significa quem, tá bom, gente? Bom, seguindo aqui, nós vamos para o how, que significa como, e todas as suas variações, quase todas. Aqui, ó, vamos lá. Quando você tem uma intimidade com a pessoa que você está falando e pergunta, how is your dad? Você está perguntando como está o pai da pessoa. Ali tá, é sua pai, não, é seu pai. Mas enfim. E quando você não conhece a pessoa, não conhece o pai da pessoa e pergunta, how is your dad? Você está perguntando como é o seu pai. Aí pode ser características físicas, pode ser qualquer coisa, qualquer característica dele, tá? Vamos lá. How are they doing? Como eles estão? How do you remember this? Como você se lembra disso? How old is your mother? Quantos anos tem sua mãe? How old is this building? Quantos anos tem esse edifício? How long have you been married? Quanto tempo vocês estão casados? Vocês são casados? Percebam, how long? Há quanto tempo? Mais um exemplo de how long. How long does it take from London to Liverpool? Quanto tempo leva de Londres a Liverpool? How far is the hotel from the museum? Ou seja, qual é a distância entre o hotel e o museu? E por último, how far are we from the bus stop? Qual é a distância entre nós e o ponto de ônibus? Ou quão distante é o ponto de ônibus? Bom, seguindo aqui, vamos à variação mais filosófica que vocês vão ter do how, que é o how many e how much. O how many você usa para os contáveis. Eu coloquei quantos, porque aí você pode colocar o substantivo no plural. Por exemplo, how many doctors work at this hospital? Quantos médicos trabalham neste hospital? Você pode contar os médicos, porque eles são pessoas, por exemplo, um médico, dois médicos, você pode contar. Agora vamos lá. How many times are we going to discuss our relationship? Ou seja, quantas vezes vamos discutir nosso relacionamento? Isso daí, ó, são quantas vezes? É uma coisa contável também. Agora vamos ao how much, que são os incontáveis. Vamos lá. How much money do you need? Quanto dinheiro você precisa? Percebam que dinheiro, ele não é contável. Você não consegue contar o dinheiro, você conta as cédulas de dinheiro. O papelzinho, né, gente? Então, é incontável. How much sugar would you like in your coffee? Ou seja, quanto de açúcar você gostaria no seu café? Mas você não conta o açúcar. Vocês contam as colheres de açúcar. Então precisa dar meio que uma filosofada sobre isso. Também prestar bastante atenção se o seu sujeito ali vai aceitar o plural. Então, assim, é uma coisa meio filosófica, tá? Mas não é tão difícil. No começo pode parecer difícil, pode parecer, ah, meu Deus, como é que eu vou saber quando é contável ou incontável? Basicamente é isso. Filosofem para ver se você consegue contar, ou se você conta, por exemplo, grãos, entendeu? Como é o caso do sugar. Bom. Agora, nós vamos começar com o Simple Present. Então, o Simple Present... Simple Past. Vamos lá. Droga, gente, desculpa. Simple Past, nós vamos começar com o Simple Past. O Simple Past, ele é utilizado para narrar fatos, sentimentos, nomes, profissões, tudo no passado, assim. Então, se atentem a isso, porque já diz o nome, né? Past, Simple Past, que eu errei, né? Falando que era Simple Present, foi mal, gente. Então, vamos lá. Assim como as outras estruturas que nós vimos, ela também tem afirmativa, negativa e interrogativa. A particularidade dos tempos verbais no passado, no inglês, é que existem tanto os verbos regulares como verbos irregulares. Nós vamos ver tudo isso detalhadamente no decorrer da aula.
Agora vamos para a estrutura afirmativa. Na estrutura afirmativa, nós temos os verbos regulares, para os verbos regulares, né? A gente acrescenta um sufixo ed. Ah, Gabi, mas como que eu vou saber qual que é o verbo regular? A gente vai treinar o seu cérebro, vai treinar você com o tempo e você vai se acostumar. Então, o primeiro exemplo, a construção é sujeito, verbo com o sufixo, né, auxiliar, que é o ed, e o complemento. Então, nós temos I called my best friend. O verbo é to call. Só que como o to call é um verbo regular, eu só vou acrescentar o ed. Vida que segue normal. Então, I called my best friend. Sempre que você coloca o ed, lembrando e se atentem a isso, a frase estará no passado. Segundo exemplo, she lived in Portugal. O verbo é to live. Só que to live também é um verbo regular, então só vou acrescentar o ed. Próximo exemplo, they watched the Avengers movie. Então, eles assistiram o filme do Avengers. O watch também é um verbo regular, então só vou acrescentar o ed. Então, essa é uma regrinha bem simples de vocês entenderem, mas mais para frente a gente detalha mais um pouco. Agora, nós vamos falar um pouco ainda da frase afirmativa, só que com verbos irregulares. Eu vou dar alguns exemplos de verbos irregulares para vocês. Então, vamos ver aqui, a estrutura não muda. Continua sendo sujeito, verbo, complemento. A diferença é que nos verbos irregulares, eu não vou colocar o ed, porque cada um tem sua particularidade. E mais para frente eu mostro a tabela para vocês e vocês vão acostumando em qual verbo é qual. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Bob had lessons on Mondays. Então, ele teve lições, ele teve tarefas na segunda. O verbo aqui é to have, só que have é um verbo irregular, então a forma dele no simple past, lembrando que em outros passados ele vai ter outra conjugação, vai ser had, nesse caso. Agora para a segunda frase, I went home, eu fui para casa. O verbo aqui é to go, é o verbo ir, só que ele também é um verbo irregular. Então, a forma dele no simple past é went. Lembrando que também vai ter outra conjugação do passado em outro tipo de passado. Por último, he was anxious for the new Jonas Brothers song. O verbo aqui seria o is ou are, dependendo, né, de qual era o meu sujeito, e o verbo seria estar. Ele também é um verbo irregular por conta da conjugação diferente que ele apresenta. Então, o meu verbo is, que seria o que acompanharia o he, no passado é o was. Caso fosse, por exemplo, they, que é o eles, seria were. Então, é W-E-R-E. Então, ao invés de usar was, eu usava were. A mesma coisa. He is, they are. Então, he was, they were. Então, mais pra frente eu vou frisar mais isso, mas prestem atenção já nesse detalhe. Agora, as frases interrogativas. Também muda bastante na estrutura dela, porque agora surge um verbo auxiliar que vai mostrar para a pessoa com quem eu tô falando que eu tô fazendo uma pergunta e essa pergunta é no passado. Então, não sei se vocês lembram, na aula de Simple Present, nós colocamos o verbo auxiliar do para poder indicar para a pessoa que nós estaríamos fazendo uma pergunta. Aqui agora, esse verbo do, ele vai para o passado. Então, ele vira did. Então, é did mais sujeito, mais o verbo e o complemento. Então, vamos ver aqui como fica no exemplo. Did she live in Scotland? Ela mora na Escócia? Então, assim, o verbo did fica no começo, que é o do no passado, e o meu verbo live, não sei se vocês perceberam, mas ele não muda de conjugação. No primeiro exemplo de frase afirmativa, nós vimos que é um verbo regular, então eu teria que acrescentar ed. E por que eu não acrescentei ed agora? Porque o verbo did já está no passado. Eu não preciso mostrar para a pessoa com quem eu estou falando que eu estou falando no passado 2 vezes. Então, tipo, já coloquei o did, a pessoa sabe que você está falando de alguma coisa que já aconteceu no passado. Então, se atentem a isso, porque o verbo auxiliar, ele é conjugado, mas o verbo normal, ele não é conjugado em interrogativa. Então, prestem atenção.
No segundo exemplo, did you call your uncle? Então, você ligou para o seu tio? Tipo, call é um verbo regular. Só que eu não vou conjugar ele porque eu tenho did. Mesma regra. A mesma coisa embaixo. Did Marina take lessons on Tuesdays? Então, mesma regra. Meu verbo é take. Só que no caso, como eu já tenho conjugado o did, eu não vou mudar ele. Agora, nós temos a frase negativa. A frase negativa, ela muda da interrogativa a ordem só, de onde eu vou colocar o did e, claro, acrescentar o not. Então, a minha estrutura é sujeito, o auxiliar did, o not, ou fica na forma mais curta, que é o didn't. Então, mais o verbo, mais o complemento. A mesma coisa funcionava, né, as outras formas para as outras aulas que demos. Então, exemplo, she didn't live in Scotland. Ela não mora na Escócia. Então, prestem atenção que aqui tem duas particularidades. Além de usar o verbo did, eu vou acrescentar o not e o meu verbo, assim como na interrogativa, ele não é conjugado, nunca. Então, lembrem-se, vocês nunca vão conjugar verbo no passado duas vezes. Então, se atentem nisso, que é um detalhe bem importante do Simple Past. A segunda, I did not call my uncle. E a terceira, Marina didn't have classes on Mondays. Lembra que eu falei para vocês que have é um verbo irregular? Só que se vocês forem ver agora, ele tá normal. Por quê? Não conjugo o passado duas vezes. Agora eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas sobre os verbos, tanto os regulares como os irregulares. Então, prestem bastante atenção, que é uma parte bem legal, eu gosto bastante. Então, os verbos regulares. Vamos ver aqui a regrinha. Todo verbo terminado em E, eu vou adicionar só o D. Então, live, lived, date, dated. Então, tomem bastante cuidado com isso, porque não vai ficar, tipo, live mais ed. Então, porque vai ficar estranho, né? Vai ficar lived. Então, é só vocês acrescentarem o D. Depois, temos os verbos terminados em consoante mais Y, a gente tira o Y e coloca IED. A regra é bem parecidinha com aquela regra que a gente viu na aula anterior. Mas agora a gente coloca o IED nos verbos que terminam com Y e consoante atrás. Então, try fica tried, cry fica cried. Agora vamos ver outra regrinha. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a consoante e acrescenta o ED. Então, são um combo. Então, por exemplo, stop. Stop termina com P, mas a letra antes do P é uma vogal. E a letra antes do O da vogal é uma consoante. Então, eu vou dobrar o meu P e acrescentar o ED. Então, vai ficar stop, stopped. Commit, por exemplo, que já tem dois M's, só que aí você fala assim, não vou precisar dobrar, precisa sim, porque é a última letra que você vai dobrar. Então, committed. Então, tomem muito cuidado com isso. Prestem atenção naquela regrinha, consoante, vogal, consoante. E agora, por último, né, dos verbos regulares, a gente tem os outros verbos que você não tem regra específica, então você só acrescenta o ED. Quando você vê que não obedece nenhuma das três regras anteriores, é acrescentar o ED se ele não for irregular, então tomem cuidado. Então, aqui como exemplo, nós temos o show, que é showed, e help, que é helped. Bem simples essa parte. Agora, para vocês se familiarizarem com os verbos irregulares, eu coloquei alguns como exemplo, mas lembrando que depois a gente mostra uma lista que está mais completa e vocês vão poder usá-la. Então, o verbo no infinitivo, por exemplo, do primeiro caso, é be. Qual que é o meu simple past? Lembra que eu comentei no exercício lá que a gente mostrou? Was, were. Qual que é a tradução? Ser, estar. Vou pegar o exemplo aqui de baixo, o grow, porque é uma coisa bem diferente. No simple past, ele é grew, e significa crescer. Então, tomem muito cuidado. Por exemplo, lost, o lose, que é to lose. No simple past é lost, que significa perder. Então, assim, são mudanças que em alguns verbos não são tão grandes. Em outros são, por exemplo, go, que eu não coloquei aqui na tabela, mas ao invés de ser go, é went. Então, muda completamente a palavra. Então, tomem muito cuidado, por favor.
Outros casos aqui só para a gente repassar. No passado, was no singular, were no plural. Então, they are not, aren't in real. They were ou were not ou weren't in real last summer. Outro exemplo. She is my best friend. Isso no presente. No passado, she was ou she was not ou she wasn't my best friend. Então, tomem muito cuidado. E agora um exercício só para a gente treinar um pouquinho o que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Como todo exemplo, a gente coloca aqui para vocês completarem as lacunas. Então, vamos ver aqui o exemplo. Did he eat all his lunch? Como é uma pergunta, né? Tem o verbo did, auxiliar. E o nosso verbo principal, que é o eat, ele fica normal. Por quê? Porque eu já tenho um verbo no passado. Então, vamos para a letra A. I tanana the house 3 times yesterday. O verbo, ele é clean, to clean. Então, é um verbo regular, eu só acrescento o ed, então fica cleaned. Cleaned. Letra B. She tanana the windows because it was too hot in here. Então, o verbo que eu quero agora é to open. Open também é um verbo regular, então fica opened. Então, agora a letra C. The class tanana at 8 a.m. Begin. Begin já é um verbo irregular. E na forma negativa ainda. Então, eu vou colocar o did not, porque é o meu verbo no passado. Só que ele é um verbo irregular, só que assim, eu já tenho o verbo auxiliar no passado. Então, deixo ele normal. Letra D. Tanana, the accident. Tanana, last night. Então, o verbo é to happen. Como é uma pergunta, eu já começo com did. E o verbo fica sem conjugar, então happen, normal. Letra E. They, tanana, the party. Então, no caso é enjoy. Enjoy também é um verbo regular, então fica só enjoyed. Sem nenhum... desculpa, é o negativo. Então, é did enjoy. Falei errado, gente, perdão. Não vai conjugar o verbo porque é uma forma negativa, né? Tá na forma negativa. Não me atentei a esse detalhe, então se atentem vocês, hein? Letra F. My grandmother, tanana, when I was 8. A frase tá na afirmativa e o verbo to die. Então, é um verbo regular. Então, só fica my grandmother died when I was 8. Fim. Caso vocês tenham alguma dúvida depois, no fim, vocês podem mandar pra gente no WhatsApp. Bom, gente, vou agora começar o past continuous. Então, vamos lá. Quando é que eu uso past continuous? Quando é uma ação iniciada, mas não terminada, no passado, hein? Tudo no passado. Expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Expressar uma ação contínua, que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu, ou então para estabelecer uma relação temporal entre a ação contínua do que ocorreu no passado e o momento presente. Aí eu coloquei ali uma linha do tempo para mostrar quando ela começou a fazer alguma coisa, mas não terminou, ou então alguma outra coisa interrompeu, que começou, né, no passado, que é o primeiro quadradinho, I started doing, past, I was doing, eu estava fazendo, que seria a utilização do past continuous, e I finished doing alguma coisa no passado, ou seja, terminou de fazer alguma coisa no passado e chegamos agora no presente. Isso daí é só uma linha do tempo para vocês se situarem de um exemplo de quando nós usamos o past continuous. Vamos lá. Estruturalmente é igual o simple past, tem uma forma afirmativa, uma interrogativa e uma negativa. Na afirmativa, nós usamos o sujeito, o verbo to be no passado, que é was ou were, e o verbo no gerúndio, que vale aquela mesma regra que nós vimos no present continuous. Então, vamos lá. This time, last year, I was living in Ireland. Ou seja,
nesse exato momento, no ano passado, eu estava vivendo na Irlanda. A interrogativa é o verbo to be no passado, was, were, mais o sujeito, mais o verbo no gerúndio, que é acrescentando o ing. Reparem que, nesse caso, a gente não vai usar o did, porque o did dá a intenção que é alguma coisa que terminou já. E no nosso caso, a gente quer uma continuidade no passado. Então, vamos lá. Were you going to my house? Ou seja, você estava indo para minha casa? E a parte negativa, que vale um sujeito, verbo to be no passado de novo, que é was, were, no negativo, né, mais um negativo, e o verbo no gerúndio, que é o ing. Por exemplo, she was not going to my house. Ou they were not going to my house. Dei um exemplo da utilização dos dois, do was e do were. Ou seja, ele não estava indo para minha casa. Ou ela não estava indo para minha casa, desculpa, she é ela. Então vamos continuar. Bom, aqui é mais uma tabelinha para vocês saberem a utilização do was ou were. Então, sempre quando eu usar I, he, and she, and it, vocês usam was. Quando for usar you, we, you, they, vocês usam were. E na forma negativa é was not ou were not. Ou na forma reduzida é wasn't ou weren't. Bom, vale aquela mesma regra de alguns verbos que a gente não usa o ing, né? Que é o like, does, need, know, think, believe, hate, love, prefer, smell, taste, feel, agree, appear, deserve, depend. Tem muitos outros verbos também, mas esses são os principais. É aquela mesma tabelinha do present continuous. É a mesma coisa, só que eu coloquei aqui para reforçar e frisar bem. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Bom, minha explicação foi um pouquinho rápida, né? Mais rápida que a da Gabriela. E nós já estamos nos exercícios para ver como é que faz essa parada aqui, que não é difícil, hein, gente? Vamos lá. Eu tenho uma observação só para minha defesa. Eu entendi que você quis dizer que eu falo demais, mas eu também expliquei, gente. É isso aí. É isso aí. Mas olha só, eu não falei isso. Se a carapuça serviu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Os exercícios são os exercícios do past continuous, que você precisa completar os gaps usando o past continuous. E o primeiro exemplo é he, soccer, at 10 o'clock. O que ele estava fazendo, então? O verbo to play, né? E o que ele estava fazendo às 10 horas? Ele estava jogando bola, então. He was playing soccer at 10 o'clock. Vamos lá, letra A. Carlo, a book, when his mother arrived. Ou seja, ele estava fazendo alguma coisa quando a mãe dele chegou. O que ele estava fazendo? Ele estava lendo o livro. Então, Carlo was reading a book when his mother arrived. Vamos lá, computador. Vamos lá. Bom, vamos à letra B. A letra B é uma pergunta. Então, nesse caso, vai começar com were ou was. Então, é em English e o pronome é you e o verbo é speak. To speak. Então, vamos lá. Nesse caso é you. E you chama were. Então, were you speaking in English? Vamos à letra C. Bia, a composition. Reparem, tá na forma negativa e é right. Bia é she. E she chama was. Então, no negativo fica wasn't ou was not writing. So, Bia wasn't writing a composition. Vamos lá, letra D. They, a racing game. O verbo é to play, que nem o exemplo. Então, só que aí agora não é he, é they. They chama were. Então,
They were playing a racing game. Nesse caso agora da letra E, a gente tem uma question word no começo, a gente precisa de um complemento. E vamos lá. What, he, at 10 o'clock last morning. Ou seja, what was, porque o he chama was, he doing at 10 o'clock last morning. Certo? Então vamos lá. Agora acabou. Gente, basicamente, eu achei que tinha mais exercício. Mas vamos lá. Basicamente a aula era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pra gente. Eu acho que eu queria só fazer um comentário final, tá? O past simple, você usa quando a ação já foi completa no passado, entendeu? Você começou e terminou. E o past continuous é meio que no meio da ação, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma frase que compara bem isso. When Karen arrived, we were having dinner. Nesse contexto que nós estávamos, que ela chegou em casa, Karen chegou em casa, e aí depois nós começamos... Nós estávamos jantando. Isso, e nós já estávamos jantando. E quando você fala, when Karen arrived, we had dinner. A gente já tinha jantado quando a Karen chegou, entendeu? Essa é a diferença. Por exemplo, ela chegou e nós estávamos praticando o ato de jantar. Esse é o past continuous. E o past simple a gente já tinha jantado quando ela chegou. Entendeu? Isso. Basicamente era isso. Se ficar alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, pode mandar e-mail, qualquer coisa que vocês quiserem. Onde vocês tiverem acesso, né? Instagram, pra poder falar com a gente. WhatsApp, e-mail, qualquer coisa. Nós estamos disponíveis em todos os horários. A gente demora às vezes um pouco para responder, só que relaxa que a gente responde até a noite. Vocês terão a resposta ou a gente assina a dúvida de vocês. Novamente, a gente sempre frisa que não precisa ser dúvida só da aula. Se vocês estiverem estudando alguma coisa e precisarem de ajuda, mesmo matemática, qualquer coisa, podem contar com a gente também. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente... Na verdade, no outro vídeo a gente vai postar sobre a homework, tá? Mas toda aula tem homework, toda aula vai ter uma deadline para entregar. Vocês têm uma semana para fazer. Acho que é o tempo suficiente. Se estivéssemos presencial, também teria uma semana para fazer, tá bom? E basicamente é isso. E sobre as correções. Nós não mandamos ainda para vocês, mas a gente pretende mandar até maio, pelo menos primeira semana de maio, de todas as tarefas que vocês fizeram até agora. Porque tem bastante coisa para a gente corrigir, então a gente pede paciência para vocês, mas todos os gabaritos das atividades que vocês tiveram que entregar até agora já estão disponíveis no Drive. Na pasta de lista de exercícios tem uma abinha escrito gabarito, é só vocês clicarem lá. Então, é isso aí, gente. Por favor, não deixem de fazer as tarefas, porque é um exercício de captação de informações. É o treino de vocês, entendeu? E acho que é extremamente importante. Não tem como vocês assistirem um vídeo de, sei lá, de 20 minutos, que é a média que a gente está fazendo de vídeo, para ter um dinamismo aí, para não ficar um negócio muito cansativo, entendeu? Estamos restringidos a algumas coisas que podemos fazer, outras que não, né? Então, façam a tarefa, por favor. Tentem não copiar. Tentem não copiar, não. Não copiem. Não jogue enunciado na internet. Tem gente que fez isso nas primeiras tarefas. Agora a gente mudou a forma, não estamos mais pegando da internet, não estamos mais pegando tanta questão de vestibular, estamos pegando mais de livros muito bons, estamos pegando até de livros intermediários também, porque dá para fazer. Vocês são capazes. Vocês são capazes, então prestem atenção na aula, tá? E é isso. Mais alguma coisa? Boa sorte, gente. Não só boa sorte, fiquem com Deus, boa semana, se cuidem, não saiam de casa. E até o vídeo da tarefa.
Isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado por tudo. Tchau, gente.